Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12h12, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038. De novo, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, notícias, análises com os nossos entrevistados de hoje. Eu apresento o nosso primeiro convidado, o jornalista, apresentador, Boris Casoy. Seja bem-vindo, Boris Casoy, ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite seu, do Fausto, da Zenit. E eu tenho grande prazer em estar aqui na Rádio Trianon pela primeira vez na vida. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e que tenhamos aqui um bom programa aqui nas nossas análises. Também com a gente, Milton Flávio, médico, assessor da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, ex-deputado estadual. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Milton, tudo bem? Olha, Mauro, é um privilégio estar aqui hoje com essa bancada especial que vocês escolheram. E é sempre bom poder falar com a população de São Paulo, com os seus ouvintes, telespectadores, e discutir um pouco do futuro desse país. Seguindo aqui com a apresentação dos nossos convidados de hoje. Luiz Carlos Ramos, jornalista, escritor, professor. Tudo bem, Luiz Carlos Ramos? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos demais participantes. Eu queria revelar para vocês que eu conheci o nosso Boris Casoy há precisamente 54 anos. Eu trabalhava no Jornal da Tarde, que era um jornal inovador ali no centro da cidade, e trabalhava na Rádio Eldorado, que era 2 andares acima. No 7º andar funcionava a Rádio Eldorado. Ele já era um grande locutor, apresentador da Rádio Eldorado, havia trabalhado também na Rádio Santo Amaro e na emissora Piratininga, e depois se tornou esse verdadeiro mito, principalmente a partir daquele momento no SBT, em que ele se tornou âncora e com aquele famoso bordão. É um prazer participar com o Boris e com todos vocês. Obrigado pela presença, Luiz Carlos Ramos. E fechando a nossa bancada, o advogado, o professor de Direito Constitucional, Pedro Horta. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Obrigado ao nosso Fausto Camunha. Sempre uma boa notícia aí para a população. A Zenilda pelo convite. Uma honra estar ao lado aí do Luiz Carlos Ramos, do sempre deputado Milton Flávio, uma prova viva que dá para fazer uma boa política com P maiúsculo, com honradez, com dignidade, deixando legado. E muito por fazer ainda. Fico feliz que ele, como um bom médico, inclusive da universidade lá em Botucatu, ele está dando mais um legado aí nas pesquisas do país. E ao Boris, que é um ícone, que não há como dizer que a gente não se sente um amigo íntimo do Boris, porque com o jornalismo independente que ele sempre fez, nos vicia. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ainda como atividade de advogado, saindo do fórum uma vez. Eu tinha uma boa relação com o Geomir por causa do clube, por causa do Palmeiras, que eu sou sócio, e fiquei batendo papo, não, fiquei tendo uma aula com ele e com o Geomir, que acho que ele tinha sido, o Geomir testemunha dele num processo, alguma coisa do gênero, assim, há uns 10 anos, mais ou menos. Foi uma honra muito grande aquela tarde. E aqui o meu testemunho em relação ao Boris Casoy, eu não o conhecia pessoalmente, trabalhei no SBT no período posterior ao período do Boris, entre 2002 e 2005, fui repórter do Jornal do SBT e por inúmeras vezes ocupei a bancada do Jornal do SBT, naquele espaço, naquela cadeira que por muitos anos o Boris Casoy ocupou. Então aqui muito orgulhoso em poder recebê-lo no programa Gente que Fala, participando aqui das nossas atividades diárias de análise e discussão dos temas, dos temas que mais preocupam os brasileiros. Vamos lá ao nosso primeiro assunto. No meio do turbilhão de notícias sobre a Covid-19, as redes sociais ficaram ainda mais fortes e as pessoas se tornaram frenéticas na busca por informações. E nesse cenário, a imprensa vem enfrentando um oceano de incertezas noticiosas, com cientistas e pesquisadores divergindo entre si, com governos se aproveitando do caos para semear a discórdia e teorias conspiratórias.
O fato é que, em tempos de pandemia, o que está se provando é a força do jornalismo profissional, sério e competente, ganhando o respeito de leitores, ouvintes e também de espectadores. Boris Casoy, acho que a análise aqui, né, nesse, digamos, jornalismo em tempos de pandemia é: as redações estão cada vez mais enxutas, as demissões não param de ocorrer, o dinheiro sumiu, evidentemente, por conta da retração econômica, a quantidade de anunciantes nos meios de comunicação, porém, a carga de notícias, a carga de informação que nós, jornalistas, estamos agora, nesse momento, passando para o nosso público, é cada vez maior, né? Como é que a gente equilibra essas coisas? Redações mais enxutas e uma carga cada vez mais de notícias, e o público cada vez mais freneticamente buscando essas informações nos locais certos, no jornalismo profissional. Mauro, o jornalismo acompanha a crise econômica que já vinha se esboçando antes da pandemia e sofre também a pandemia. As pessoas se viram, quer dizer, as pessoas têm um compromisso profissional quase sacerdotal de transmitir um noticiário válido. Mas nós estamos trabalhando com uma doença absolutamente desconhecida. Então, fica difícil, a imprensa ela vai ouvir quem supostamente entende do assunto. Então, realmente tem sido complicada a cobertura, tem sido complicada. A máscara valia, depois não valia mais, depois era importante, a permanência do vírus era de tanto tempo, criança não pegava, o Brasil não ia ser atingido por causa do clima. Então, esse desconhecimento do vírus complica muito a cobertura e amplia, aumenta a nossa responsabilidade. Luiz Carlos Ramos, sua observação sobre esse momento complicado para a imprensa, para o jornalismo, com crise econômica e redações cada vez mais enxutas. Eu diria, Mauro, que a gente já viveu tempos melhores com relação à mídia. Ou seja, a tecnologia veio para nos beneficiar. Eu sou do tempo em que, para você fazer uma reportagem de rádio, você precisava de um verdadeiro caminhão. O Boris acompanhou isso também. Era tudo complicado. Hoje, com um simples celular, você manda notícia para o mundo inteiro, com maior facilidade. Eu estive na Copa do Mundo de 2018 em Moscou, pela Rádio Capital, e eu, com meu celular, eu conseguia mandar boletins na hora, ouvia também o retorno e tudo, né? Porém, o que ocorre é que houve um enxugamento das redações. Você observou na abertura do seu texto aí que esse enxugamento vem antes da pandemia. Em função de crise de jornais, emissoras de rádio e tudo, o número de repórteres, o número de redatores foi sendo reduzido. Então, eu, por exemplo, eu trabalhei num grande jornal, o Estadão, durante 37 anos. E, hoje em dia, se a gente entrar lá, a gente vê que diminuiu bastante. Eu citei na abertura que eu trabalhei no Jornal da Tarde por 3 anos, no centro da cidade, ali perto da biblioteca. Foi quando eu conheci o Boris Casoy, com muita honra, ele trabalhava na Eldorado. E acontece que, naquele tempo, havia o Jornal da Tarde, que era um verdadeiro jornal moderno e tudo. Infelizmente, fechou. O mesmo ocorre também com a Folha de São Paulo, onde o Boris trabalhou também, foi o diretor de redação, e assim por diante. Então, a gente nota que a mídia tradicional perde espaço. Por outro lado, as grandes redes de televisão, infelizmente, ou elas são fanaticamente a favor do presidente da República atual, ou fanaticamente contra. E eu peço licença para dizer, com a minha autoridade de jornalista, de professor, que, infelizmente, eles não fazem isso por idealismo, não, ou para seguir as regras básicas do bom jornalismo. Eles fazem por interesse financeiro. Qual é o interesse financeiro? É de receber verbas por parte do governo federal. Essas verbas vêm por meio de Banco do Brasil, Caixa Econômica, propaganda, ministérios e tudo, que a gente viu em governos anteriores também, beneficiando um ou outro partido. O mesmo ocorre com governos estaduais. Então,
e isso vai manipulando. De qualquer maneira, eu insisto, ainda é muito mais importante a gente ter essa mídia preservada com profissionais de verdade do que cair nas mídias sociais em que impera a fake news. E fake news de monte, desvirtuando. O Boris lembrou bem alguns aspectos com relação à pandemia, mas tem vários outros aspectos. Tem deputado ou deputada que se elegeu aí à base de fake news, gravando apressadamente mensagens e tudo a favor do presidente da República, depois ficou contra, né? A gente sabe disso. E continuam plantando fake news, e quando o STF começou a demonstrar que fake news eram crimes, aí teve gente, não, isso é contra a liberdade de imprensa, com liberdade de expressão. Olha, liberdade de expressão é uma coisa, e fake news, isso aí significa crime. Milton Flávio, sua observação como médico, porque desde sempre o ouvinte, o leitor, o espectador procura na mídia profissional, procura no jornalismo informações sobre saúde. E agora é um momento crucial para isso. Você, como médico, como é que observa? Eu acho que o Luiz Carlos falou uma coisa importante, né, que é a dificuldade que a imprensa tem enfrentado para cobrir desde o princípio uma patologia, uma doença, uma pandemia que nenhum de nós previa e conhecia. Eu me lembro que antes dela chegar ao Brasil, eu não vou citar o nome, mas um grande infectologista com quem eu convivia e já falava toda semana, nos dizia que o Brasil não seria atingido, que era uma preocupação exagerada de todos nós. Ela chegou aqui no Brasil. Hoje você percebe que o número de mortes nos pacientes internados, nos pacientes mais graves, caiu drasticamente. Por quê? Porque os médicos foram aprendendo com a doença e, particularmente no Brasil, em que a medicina é muito evoluída, hoje conseguem responder com muito mais eficiência. Mas eu acho que a coisa pior que nós enfrentamos na pandemia, vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, sobretudo, foi o negacionismo. Foi a politização da doença, da pandemia. E, em função das mídias sociais, você tem hoje a oportunidade de ter, a todo instante e a qualquer momento, um profissional médico ligado a uma instituição, universitária ou não, falando na direção daquilo que você quiser. E, sobretudo, falando aquilo que não é verdade. Talvez nem com news, a crença específica daquele médico, daquele indivíduo. E, infelizmente, a imprensa, de maneira geral, dando ouvidos. Eu me lembro que, no passado, para você ser ouvido como um especialista numa determinada patologia, você precisava ter um pedigree, você precisava ter uma história. Hoje, eu vejo uma médica, com todo respeito a essa doutora, que era médica de uma UBS em Porto Seguro, usou remédio lá em 15, 20 doentes e, de repente, passou a prescrever para o Brasil inteiro. E essa sua experiência diminuta, para não dizer completamente desprezível, servia de referência de base para todo mundo. Quanto tempo nós perdemos discutindo se a hidrocloroquina ou se a cloroquina, se a ivermectina tinha algum benefício para o cidadão, quando, na verdade, o que prevalecia era a politização dessa discussão. E agora nós vemos isso com a vacina. Então, para avançar um pouquinho nesse particular, eu diria o seguinte, o brasileiro, a imprensa, sabe no Brasil quais são os órgãos, quais são as instituições que fazem há séculos a medicina de qualidade no Brasil. Ouvi-las. Porque essas instituições, elas, ainda que tenham um viés político, dependem de recursos governamentais, nenhum cientista é maluco ao ponto de abrir mão das suas convicções para referendar, para dar suporte a uma decisão arbitrária e incorreta. Tivemos 2 ministros que pediram demissão por conta disso. Claro que nenhum médico tem essa capacidade ou tem essa disposição de jogar no lixo a sua carreira. Mas, infelizmente, o Luiz Carlos Ramos tem razão, as mídias sociais, nesse momento, com fake news ou com desinformação, muitas vezes até bem intencionada, ajudaram a criar esse cadinho
onde, infelizmente, né, nós assistimos à morte de centenas de milhares de pessoas que não deveriam e não precisariam acontecer. Pedro Horta, sua observação. Papel da imprensa durante a pandemia. Pegando um gancho nisso, né, a gente já vinha vendo uma depreciação da imprensa há um bom tempo. Eu fui alfabetizado lendo jornal, já entrei no colégio alfabetizado. E meu falecido pai também, né? Que deixou até de assinar 2 grandes jornais quando ele começou a ver a falta de checagem em notícia, a falta do falar de uma pessoa sem ter o contato dela e conversar com ela para ver o outro lado do balcão, notícias muito rápidas, a influência também do poderio financeiro na instituição jornal, que faz com que jornalistas sejam tolhidos da sua liberdade de expressão, editoriais aí extremamente politizados, não isentos. Então, isso tudo foi fazendo com que a profissão fosse perdendo um pouco do seu glamour, um pouco da sua correção. Depois, lógico, as mídias digitais, os jornais, eles acabaram também migrando para essa mídia mais econômica e a economia veio fazendo isso. Mas falando da Covid, eu digo o seguinte, olha, relembrando, né, o presidente Bolsonaro ele tem um jeito todo especial de lidar com a imprensa dele, característico, a comunicação dele, a comunicabilidade dele, que não é segredo, ele não mudou como presidente da República. Comprou quem votou, ou também quem não votou, não está tendo susto. Ele é assim mesmo e é o estilo que a população ele tem uma comunicabilidade direta. O que acontece? O foco, desde o início, quando ele falou lá em fevereiro, olha, carnaval, acho temerário, está vindo uma onda aí de doença. Depois nós tivemos demissão de 2 ministros. Tivemos demissão de 2 ministros. O primeiro, ele quis politizar e ser maior do que a figura que tem o lugar de fala principal no país, que é um presidente. Não ia conseguir espaço mesmo. É normal isso, esse desmando não funciona, inclusive com um presidente de origem militar. Depois você teve o Nelson Taj, que viu que a questão era muito mais de logística do que talento dele mesmo, pessoal, e não era do ramo o negócio. Você tem que ter casco duro para lidar com isso, não adianta. Você tem exemplos aí de excelentes. Depois começaram a crítica ao general Pazuello, que está fazendo um belo trabalho de logística. Mas ele é militar, não tem experiência com a saúde. Aqui em São Paulo, para não dizer que a gente está inflamado na defesa de um lado, você pega o Edson Aparecido, por exemplo, que é secretário em São Paulo. Você não vai falar um A de problema dele, você não vai falar um A que ele não atuou. Por mais que eu acho que algumas coisas a gente tem uma opinião até diversa, mas você vê, um gestor capacitado, com qualidade. E digo mais, eu sempre falei isso, se para ser ministro da Saúde tem que ser um médico, da Justiça ser obrigatoriamente um advogado, o Serviço Funerário de São Paulo, que é um monopólio, teria que ter um morto como superintendente, né? Porque ninguém conhece mais a cadeia produtiva que o morto. Então, você tem que ser a gestora, e às vezes quando você tem o talento para o cara, é muito pior. Você pega um advogado militante, aqueles de balcão, apaixonado pela profissão, chega numa pasta, por exemplo, como a Justiça, e a visão dele fica turva, porque ele quer pôr a mão na massa, e não dá para pôr a mão na massa e fazer a justiça no Brasil inteiro. Você tem que ter bons gestores. Agora, o que eu digo, quando o presidente coloca a questão da vacina, nós temos uma fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação federal, desenvolvendo uma vacina com protocolos que têm sido mais rígidos ou até mais, como é que eu vou te dizer, mais criteriosos ao olhar de quem está com a mão na massa, para pôr a caneta para funcionar. Não que haja um impedimento. São Paulo tem o Instituto Butantan, que também faz o seu trabalho de pujança, e isso o governo de São Paulo tem que dar essa contribuição. 1/12 do orçamento do país, praticamente, é de São Paulo. Segundo maior orçamento, isso é líquido, né? O maior orçamento da União é o da União, depois vem do Estado de São Paulo e do município. Lógico, a presidência da República tem que ajudar, o Brasil é de todos, mas também tem que ter essa contribuição menos politizada. Okay. Eu vejo o governador Dória se colocando agora, foi numa reunião da Anvisa, já se antecipou que não ia liberar, e depois se liberou, o presidente entrou em ação, e lógico, a Anvisa é uma agência reguladora, o que for feito pela Anvisa será
será respeitado. E ninguém é louco de ter uma vacina com eficácia e não colocar em prática. Só não vai deixar se politizar, né? Ok. Meio-dia e 32 agora, esse é o programa Gente que Fala. Você está com a gente pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e ainda estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda pelo nosso canal no YouTube. Boris Casoy, antes aqui do nosso próximo tema, quero registrar aqui o aniversário hoje do querido jornalista Salomão Esper, 91 anos de idade, 26 de outubro de 1929. O que representa o Salomão para você, Boris? Bom, Salomão é uma das maiores, se não a maior expressão do rádio brasileiro. O Salomão, eu acompanho o Salomão desde a Rádio América, a antiga Rádio América, onde ele fazia um programa chamado Salomão Faz Justiça. Salomão é um homem dos 7 instrumentos, conhece muito bem a língua portuguesa, tem posições políticas muito bem fundamentadas. O que eu lamento é que o Salomão não esteja na ativa. Ele é um moleque de 91 anos, um homem que está com a cabeça em perfeito funcionamento, segundo me consta, e eu acho que ele não devia ter se afastado, se aposentado, devia continuar no ar, né? Naquele programa matinal que ele fazia com o Zé Paulo de Andrade, que se foi, ele nos trazia informações e opiniões. Eu vou fazer uma confissão. Eu ligava o rádio de manhã, ouvia as opiniões deles e informava a minha. Quer dizer, eu colava até de vez em quando enfrentava o Salomão, ele com o microfone e eu na cama deitado, ainda ouvindo as opiniões dele. Então, Salomão Esper é o grande professor do rádio brasileiro. Uma voz fantástica. Nasceu para o rádio, nasceu para o jornalismo. Uma voz fantástica, um português corretíssimo, uma visão equilibrada e, infelizmente, é que 91 anos hoje não é mais velho. Eu acho que o Salomão está nos vendo e ouvindo, então eu imagino que o Salomão ainda possa retornar. É um homem brilhante que ainda tem muito a colaborar com a opinião pública brasileira. O Salomão Esper está, de fato, nos acompanhando, está assistindo ou ouvindo essa transmissão. Então, aqui, os nossos votos de parabéns, de felicidades, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Salomão Esper, que por algumas vezes me ofereceu o cafezinho no jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao lado do saudoso Zé Paulo de Andrade. Muito obrigado pelos cafezinhos. Então, aqui, o nosso abraço nesse seu aniversário, 91 anos de idade. Parabéns por todo o seu trabalho, por tudo que você representa para o rádio do Brasil e para o jornalismo brasileiro. Seguindo aqui para o nosso próximo tema, há 20 dias do primeiro turno das eleições municipais, os fundos eleitoral e partidário têm sido direcionados até agora, em sua maior parte, para uma parcela ínfima dos cerca de 550 mil candidatos a prefeito e vereador. Apesar da luta por mudanças nas regras eleitorais para tentar torná-la mais equilibrada, o levantamento parcial de contas, divulgado ontem pelo TSE, mostra que 80% do valor total liberado foi para cerca de 4.600 candidaturas, o que representa 0,8% do total de candidaturas. Olha, Boris Casoy, 80% do total liberado, ou seja, são 646 milhões em 807 milhões. Então, como eu disse, isso foi para 4.600 candidaturas, o que representa 0,8% do total de postulantes. Isso é uma vergonha? Uma tremenda vergonha. Isso é uma vergonha. Eu já parto do seguinte princípio: não tinha que ter dinheiro público envolvido nas eleições. Os partidos que se virem e façam uma chamada vaquinha e arrecadem dos seus associados, dos seus fãs, dos seus correligionários.
Segundo, o processo político brasileiro tem que ser alterado, tem que ser urgentemente modificado para que ele represente realmente a opinião pública brasileira. Quando a gente escolhe, imagine que está escolhendo democraticamente, mas o quadro que é colocado à nossa disposição para votar não é o que há de melhor no plano político e na elite brasileira. Incluo na elite não apenas pessoas que têm dinheiro, mas pessoas que têm tutano. Então, eu acho que a solução está num tipo qualquer de voto distrital misto, em que as campanhas são mais baratas e que trazem à tona figuras que não conseguem competir, não são políticos profissionais. Isso precisa mudar, é muito difícil, porque os atuais ocupantes dos cargos usufruíram do atual sistema e não gostariam de mudar, mas isso precisa mudar. O Brasil, quem lembra sempre isso, é o ex-presidente Sarney, é um dos últimos 2 ou 3 países do mundo que não tem voto distrital. Então, temos que alterar isso, e aí que está o começo de tudo, inclusive da corrupção, né, que graça nas eleições, caixa 2, porque as eleições são muito caras. E o voto distrital, como o voto é num distrito geograficamente pequeno, reduz muito esse custo de campanha e possibilita a pessoas que não conseguem hoje entrar na política a participar da vida política municipal, estadual e federal. Milton Flávio, você compartilha da observação do Boris Casoy? Você tem alguma proposta? Você com experiência política larga no parlamento, como deputado estadual, como líder de bancada, enfim, tudo isso. Eu diria que eu assino embaixo do que o Boris falou, né? Não há outra possibilidade de melhorar o padrão do eleito se você não reduzir, né, o mapa da escolha, né, ou a quantidade de candidatos com os quais o eleitor tem que trabalhar, né? E o voto distrital efetivamente aproxima o candidato do eleitor, né? Reduz o custo eleitoral, né? Vincula o candidato aos problemas que ele, de fato, pode representar no exercício do seu mandato, né? E sempre foi, uma das bandeiras do meu partido, do PSDB, o voto distrital. Eu acho que isso é necessário, tarda, né? E acho que nós temos que avançar além do voto distrital. Eu tenho uma opinião pessoal, eu sou pelo voto distrital misto, porque eu acho que você precisa, ao mesmo tempo em que você tem representantes que estão vinculados aos problemas, às corporações, às entidades, você também precisa ter políticos maiores que sejam capazes de pensar a nação, sejam capazes de pensar o Estado como um todo, né? E que, eventualmente, numa disputa localizada, tenham essa dificuldade. Mas, sem reforma política, vai continuar acontecendo isso. E, embora o Boris tenha dito que é uma vergonha que vem se mantendo há muito tempo, né? Os partidos investem nos candidatos que podem ganhar, e os demais são cooptados apenas para fazer o recheio, né? Como no caso das mulheres, que durante muito tempo, né, você tinha lá laranjas de monte, eram mulheres que assinavam a sua ficha como candidatos e sequer tinham o seu próprio voto. Então, sem reforma política, e sem a reforma que, no meu caso, é o voto distrital, será muito difícil você melhorar o padrão das eleições, dos eleitores e dos eleitos. Pedro Horta, cadê a vontade política para a reforma política? Olha, na verdade, a primeira proposta de voto distrital na Câmara Federal foi feita até por um deputado paulista, que era dentista, aliás, cumprimento todos os dentistas, ontem foi o dia do dentista, que era o Rafael Baldassi. O Rafael Baldassi Filho, lá da região de Caçapava, ele fez uma proposta... presidente da Associação dos Dentistas aqui de São Paulo durante muito tempo.
Rafael? Durante muito tempo. Ele que trouxe ortodontia para o Brasil. Tá? Ele tinha uma carreira híbrida aí no tecnicismo, muito parecida com a tua no tecnicismo, Milton, e na política. Eu lembro até que era um livreto prateado que ele fez e distribuiu, e eu tenho até hoje esse livro. Ele defendia o sistema do voto distrital misto alemão, que é esse exatamente que o Milton defende. Você tem os notáveis, por exemplo, um Boris, se fosse entrar na política, estaria numa lista notável pelo autoconhecimento, por ser uma pessoa extremamente conhecida. E, por exemplo, o Fausto, que hoje tem barreiras abertas em todo o país, mas, por exemplo, ele que tem um trabalho em Santa Amaro, ou a Zenildo, que tem um trabalho ali na região de Santa Amaro, bonito, inclusive, agora, de voluntariado. Então, o que eu digo, você teve esse modelo lá atrás. Aí, como é que começa a se denegrir o sistema eleitoral? A partir do minuto que os vereadores começaram a ser remunerados. Porque antigamente o vereador não era remunerado. Lá pelo governo do Sarney, se fez uma remuneração a vereadores. Então, o que acontecia? Você não tinha vereadores remunerados, era aquele notável sim da cidade, o médico, o massagista naquela época era famoso, né? O nego arrebentava a coluna e ia no massagista, o grande médico, o grande comerciante, o dono da venda, professor. E não era remunerado, professor, e não era remunerado. Então, não tinha aquele negócio de virar emprego. O cara ia se tinha alguma coisa a contribuir, porque as sessões no Brasil inteiro é uma vez por semana a sessão deliberativa. Então, isso o que faz? Quando não é profissão, o deputado, sim, que eu até acho justo, federal, estadual, senador ser remunerado, ter uma remuneração para poder exercer o cargo, porque realmente aí ele tem que largar um pouco das suas tarefas, eram melhores escolhidos dentro daquelas pessoas de bem. Então, não era aquele que te dava mais dinheiro, te dava mais subsídio, ou gerava um compromisso porque te apoiou numa eleição para vereador e para prefeito. E os mandatos são reflexo disso, salvo raras exceções, e estamos diante de uma, que é o Milton, que sempre fez política com ideias, não com o bolso. Então, isso é uma exceção, Milton. Isso é uma exceção da vida pública. Agora, o que eu te digo, como outros deputados, aí tem vários, hein, que você está aqui e você ponteia. O que eu ia dizer é o seguinte, aí os deputados começaram a trabalhar, tomar posse e trabalhar para a eleição daqui 2 anos para prefeito e vereador, porque é a base política dele. E hoje, política tem sido dinheiro, 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 depois tem um nome razoável, não precisa nem ser muito bom, não. Você não tem um trânsito de julgado para passar pelo crivo da população. Um erro. Bom, o que nós temos de um percentual das loterias? Vê um fundo partidário, você tem um financiamento público de campanha. O que deveria ser feito? Todo partido é obrigado a ter as fundações para cursos de politização e ampliação da margem para as pessoas quererem participar do processo político. Esse sim, aí o TSE deveria não ser uma casa política, o TSE julgadora / política. O TSE, que tem uma composição híbrida, ou seja, composto por juiz federal, advogado, ministro do STF, poderia ser uma grande agência, entre aspas, reguladora de tudo isso, dos gastos. Não é que ela vai impedir, mas olha, você não está dando curso, você vai ter o registro cassado, você não vai poder lançar candidato. Sistema de cotas, eu até acho um absurdo um negócio desse. Você subjugar a mulher, subjugar o negro, esse negócio de cota, para mim, é um negócio fora do comum, né? É você dizer que está abaixo de qualquer outro ser humano, tanto a mulher quanto o negro. Mas é o que temos para o momento. Cabe à população, eu acho que até através, não é nem só uma reforma política, viu? A gente tinha que ser um pouco mais incisivo, a gente que tem uma capacidade aí de influir como um grão de areia, formando opiniões, temos que ter um plebiscito para acabar com esse negócio de uma regulamentação diferenciada, nem que faça 2, 3 anos de campanha para educar a população, para mudar o sistema realmente eleitoral. Isso é um negócio... Você vê, na época da ditadura, a pessoa passava na tela, hoje você tem uma subprodução de mídia, aí, uma superprodução, que você elege o publicitário, você não elege o candidato, você tira daquele corpo e aquele formato da pessoa a essência. Então, hoje, realmente, o que o Boris fala é uma vergonha o sistema eleitoral. O convite a não participar. Pedro, Mauro, posso dar que eu acho importante? Deixa assim. Porque é uma coisa que seguramente vocês não conhecem. Eu fui presidente do Diretório Municipal do PSDB, na época da eleição do Aécio. Fiquei durante 3 anos, por circunstâncias, o mandato foi estendido. Eu assumi comigo, ninguém me pediu um compromisso, de que enquanto eu fosse presidente do meu partido, eu não seria candidato. Por quê? Porque eu, como presidente do partido, eu tinha poder, eu tinha influência, eu tinha o domínio dos diretórios municipais
da capital, zonais da capital. Então, durante o período, aliás, depois disso também não fui, mas eu assumi comigo mesmo um compromisso de que no período em que eu fosse dirigente partidário, eu não... Qualquer coisa você pega esse. Se cair lá, você pega esse. Eu acho corretíssimo. A gestão partidária, você não pode ter... O que acontece é um poder de influência danado, é um conflito de interesse. E outra, hein? A mesma rigidez que se tem para ocupar um cargo público, por exemplo, numa estatal, que é a Lei 13.303, que é uma boa rigidez, deveria ter para seu dirigente partidário. Se cair aqui, você acaba tendo pessoas aí não gabaritadas a estar fazendo a gestão desse dinheiro todo, que, afinal de contas, não tem uma prestação de contas límpida para a população, já que é dinheiro público. Okay. O Tribunal de Contas devia também ajudar o TSE nesse mistério, nessa tarefa. Luiz Carlos Ramos. Mauro, fala, Boris. Eu queria colocar uma expressão. O fim do voto obrigatório. Fim do voto obrigatório. Você vai votar por dever, não por obrigação. Mas você sabe, Boris, pegando um ganchinho respeitoso ali, você sabe que eu já pensei muito nessa questão do voto não obrigatório, se não tiver um aculturamento, um exercício da gente se dar as mãos, não importando a grei partidário, o cunho ideológico, e a gente não fizer direitinho. E sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas não vai votar. E aqueles que têm interesse vão acabar... É que nem o voto branco e nulo. Vai dar o mesmo efeito que aquele que você menos queria que lá estivesse acaba estando, porque quem não está envolvido no processo não vai. Quem tem aquele benefício, a expectativa de um ajutório de algum candidato, como é feito hoje o aculturamento na política brasileira, que é histórico, né? Antigamente você votava, você recebia um envelope para votar. Meu avô dizia, iam no escritório dele, o que eu voto? Dava envelope fechado, população, zona rural. Então, a gente precisa dar uma aculturada, a gente tem que dar as mãos aí, a gente não pode ficar fora do processo. Não pode não querer ser candidato, ocupar cargo, mas a gente tem que fazer dar as mãos aí, tentar usar um pouco do talento aí. Você é um ícone nisso, respeitadíssimo, o Flávio. Horta, hoje é igualzinho, só que não tem um envelope. Não tem envelope. É verdade. Eu concordo com você integralmente. Eu já pensei muitas vezes no voto não obrigatório e fui ler, fui estudar, né? E, na verdade, esse é um processo de aculturamento que me parece ainda necessário. Haverá um momento em que nós vamos poder fazer isso. Mas, nesse momento ainda, o voto é uma forma de você incorporar à cidadania populações que não têm nenhum outro direito que não seja o próprio voto. Luiz Carlos Ramos. A gente não usa bem. Aproveitando aqui o gancho aqui. Eu gostaria de dar a minha opinião. Eu, com muito prazer, eu faço 4-0 a favor do voto distrital. A votação começou com o Boris, fez uma análise perfeita, o doutor Milton Flávio também, o Pedro Horta também, e eu apenas lançaria um pequeno palpite. Será que o Brasil precisa de tantos partidos políticos? Vejam bem, na cidade de São Paulo, 14 partidos, 14 candidatos. Em Santos, onde eu estou nesse momento, são 16 candidatos. E no caso de São Paulo, lá vem aquele velho candidato com a aerotrem, aquele negócio de sempre, que uma hora é candidato a prefeito, outra hora é candidato a governador, é candidato a presidente da República, e alguns que não têm a mínima expressão. Aí tem gente que vai chegar e dizer, não, é próprio da democracia. Mas a democracia tem que fazer uma reforma política de verdade. Nós já tivemos uma reforma trabalhista, tivemos uma reforma previdenciária, estão em andamento a reforma a reforma administrativa e a reforma fiscal. Então, puxa, vamos pensar de fato, dar prioridade. Só tem um problema, né? Quem decide a reforma política são os políticos. E aí a gente volta naquela velha lenga-lenga. O mote desse tema de hoje, lido pelo Mauro, era em torno, por exemplo, do uso de verbas. E eu assino embaixo no que disse o Boris Casoy. Precisa de dinheiro público realmente para a eleição? Não precisa coisa nenhuma. O importante é que a gente tenha um número menor de partidos e, a partir disso,
a coisa se concentra em torno de defender programas de governo. E não aparecer um dizendo que é candidato dos gays, candidato dos negros, candidato do funcionário público. Não, é candidato, em princípio, do povo brasileiro, do povo da sua cidade. Isso vale para essa eleição de São Paulo agora, para essa eleição municipal, como vale para 2022. Nós já temos vários candidatos de 2022 aí disputando. Começa pelo presidente da República, pelo governador de São Paulo, e é uma pena, porque no Brasil, mal termina uma eleição, já começa outra. Este é o programa Gente que Fala, pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo nosso canal no YouTube, 12h53. Minha gente, pela primeira vez desde maio, economistas consultados pelo Banco Central previram uma queda no PIB menor do que 5% neste ano, com um prognóstico de menos 4,81%. Por outro lado, nas previsões do Boletim Focus para 2020, a inflação passou de 2,65% para 2,99%. E o dólar de R$ 5,35 para R$ 5,40. Em setembro, a inflação oficial do país avançou 0,64% e foi puxada pela alta nos preços de alimentos e também da gasolina. Foi a maior alta para o mês desde 2003, quando atingiu 0,78% e a maior taxa do ano. Boris Casoy, essa notícia diz retração menor da economia, os economistas aí, a princípio estavam achando um PIB negativo de 5, agora menos 4,81, mais inflação, dólar mais caro, e para o ano que vem uma inflação maior também, menor, né? 3,42, antes estimado 3,47. Qual que é a diferença entre essa previsão em tempos de pandemia e de todas as previsões que economistas já fizeram e que você tantas vezes leu a respeito do que se esperava para o ano seguinte em termos de crescimento da economia ou de inflação e tudo mais? Eu tenho sempre dúvidas, Mauro, sobre essas previsões. O país estava praticamente parado e, portanto, a inflação fica detida pela própria paralisia da economia. A economia começou a respirar, nós tivemos essa injeção dos R$600, então nós estamos, veja que absurdo, festejando uma redução do PIB negativo. Então, a situação não é boa, é um quadro perigoso. O quadro é perigoso para o mundo todo. Então, eu não consigo ver um horizonte na economia brasileira. Eu acho que nós estamos menos pior, a constatação é essa, do que se imaginava. E novos fatos, novos acontecimentos poderão fazer com que a economia avance ou recue, depende muito da pandemia. Se você tiver aí uma segunda onda, você não sabe o que pode acontecer. E você, em janeiro, se você não resolver o problema daquelas pessoas que vão ficar sem o auxílio, algum tipo de auxílio, eu não sei o que pode acontecer, uma tensão social muito grande. Eu não quero fazer previsões porque o imprevisto está à espreita. Tem a questão que você destacou, pode haver uma segunda onda, pode vir uma vacina espetacular e as coisas andarem muito bem, então daí a dificuldade de qualquer tipo de previsão. Pedro Horta. Pode vir uma vacina, pegando o gancho teu, pode vir um remédio que pode ser a cura, que é muito mais barato do que qualquer vacina, mas eu acho que a economia nossa, o agro puxou uma gestão responsável aí no agro. A Tereza Cristina, que é a nossa ministra da Agricultura, ela expandiu realmente fronteiras. Acho que nós vamos ter que intervir na questão do abastecimento. E veja, nada novo, hein? Só falta dizer que o presidente agora está intervindo no abastecimento. A gente sempre teve estoque regulador. Os estoques feitos pela Conab. O abastecimento sempre baixou o preço. O arroz, por exemplo, diariamente era estocado do Rio Grande do Sul para formar o preço mínimo. Agora, não se engana,
Tem muito empresário que aproveita e faz isso na crise. Eu mesmo postei no Facebook uma vez que supermercado, comumente eu vou, estava estocado de arroz, veio a alta, ele recolheu e pôs na prateleira num preço extremamente abusivo. Pedro, você tem a questão do produtor. Pedro, eu preciso dizer uma coisa. Esse quadro da economia brasileira tem um responsável, é o PT. O presidente Bolsonaro herdou a chamada herança maldita. Nós não podemos esquecer disso. Os dois governos do PT exauriram a nossa economia. Então, agora, o presidente tem que consertar com o carro andando e com a pandemia. Não, e ele tem tido uma boa, não só do agro muito competente, a questão do Paulo Guedes lá no Ministério da Economia também, e hoje uma certa estabilidade política, dado pelos ministros militares, que eu acho que eles têm vindo, pelo menos, dando não pondo gasolina no incêndio. Agora, eu acho que também que tem que fazer a nossa parte, população, empresário. Olha, isso faz tempo que acontece. Eu lembro quando o Temer era presidente, a questão da greve dos caminhoneiros. Metade da composição do preço do combustível é ICMS, que é dos governadores, cabe a legislar. E jogando para a galera contra o Temer, com greve e tal, e postos de gasolina extremamente estocados, jogando o produto lá em cima. Veja você, teve 2 reduções aí a fórceps do preço da gasolina e do diesel na Petrobras, e não chegou na ponta no consumidor. Não chegou na ponta. Quer dizer, agora você está vendo a questão do BR-Mar, que é um projeto de uma integração da malha nossa viária, que é via o mar. O BR-Mar, por exemplo, o pessoal fazendo um lobby danado para poder abrir o fundo naval para empresas do exterior. Não, tem que fomentar a indústria marítima nacional, entrando em urgência lá na Câmara Federal, que tem que se repensar. Tem os erros também. Então, veja, nós temos um quadro até que favorável, porque o Brasil é um país que produz, né? E o mundo vai faltar coisa e nós vamos se beneficiar um pouquinho também dessa exportação. Para você equilibrar de novo a questão do abastecimento, por exemplo, eu tive uma passagem muito boa na gestão lá da CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais. Milton fez uma parceria muito grande na prefeitura com a gente era do governo federal, né, a CEAGESP, e a gente tinha, por exemplo, um preço mínimo de venda no varejo, nos sacolões, por exemplo. Você tinha uma margem do cálculo econômico semanal daquele produto e dava uma margem para o comerciante negociar de 10% acima, não mais que isso, senão a gente fazia interdição de Feira Livre. Refletiu na Feira Livre lá fora. Então, tem que ter um pouquinho também a gente ceder. O renda mínima nada mais é do que um acesso ao brasileiro daquilo que era o Bolsa Família aí do Lula, que não chegava em lugar nenhum, chegava para os compadres só. Porque agora está chegando na ponta. Você vê, esse auxílio de R$600 atingiu mais gente do que o Bolsa Família. Então, eu acho que são medidas aí que a gente tem que dar um pouco as mãos, de vez em quando, baixar o clima político e ajudar um ao outro, porque, no fundo, é Brasil, né? Não adianta, senão não anda. Ô, Boris, no começo da pandemia, muitos dos que passaram por aqui, pelo gente que fala, diziam em falsa dicotomia, quando a gente falava, existia um ponto de equilíbrio entre preservar a saúde das pessoas e preservar também a economia. Não, isso é uma falsa dicotomia. E o que a gente vê hoje, passados 6, 8 meses, muita gente se infectou, muita gente morreu e a economia travou. Você via também falsa dicotomia nisso? Porque hoje o que a gente vê é uma situação... A saúde nem foi preservada e nem a economia foi preservada. Boris. Para quem é a pergunta? Para você, Boris. Para mim? Sim. Eu acho que esse ponto de equilíbrio entre a economia e a saúde tem que ser procurado, tem que ser encontrado. Se houver algum problema mais, e não é preto no branco, tudo tem nuances. Não é uma gestão
da economia ou da saúde que se chocam. Isso é uma tarefa da administração de conjugar duas coisas que são vitais para o país. Não tem uma dicotomia marcada, assinalada, pronta, né, que consta dos manuais. Você não pode deixar as pessoas morrerem. Aliás, essa pandemia revelou uma coisa muito grave no país, que nós temos uma corrupção desenfreada. O pessoal não teve a menor dó, não teve o menor dó de roubar dinheiro de quem podia morrer, com respiradores, etc. Estão sendo punidos. Eu acho que é excelente, né? Também o país está punindo essa gente, tem que punir até o fim, mas eu acho que um bom governante tem que, a palavra é gerenciar, administrar essa questão. E tem uma agravante, você não tem exemplos anteriores, então fica muito difícil você condenar ou aprovar alguém que está colocando qualquer uma das políticas em prática. Na minha opinião, o interessante é conjugar essas duas necessidades vitais do país. Pessoal, um comentário muito pode seguir. Para dizer o seguinte, né? Levando em conta a pandemia, eu, como médico, diria o seguinte: na verdade, toda vez que você enfrenta uma doença, você não tem nenhuma dicotomia, você não tem nenhuma divergência. O que você tem que fazer é tratar a patologia, tratar a doença, porque quanto mais cedo o doente sarar, mais rapidamente ele volta para o trabalho. Na pandemia é a mesma coisa, né? Quanto mais demora a pandemia para ser resolvida, né, maior é o prejuízo econômico do país. Portanto, independente de qualquer outra posição, né, só há uma maneira de você recuperar rapidamente a economia do país, é acabar com a pandemia. Pessoal, perguntas agora. Aproveitar algumas medidas administrativas também, viu, Milton? Esse negócio de OS aí funcionando na saúde, é recuperar o funcionário da saúde, fazer concurso, tirando essas OS de linha de frente. Nós temos um sistema único de saúde aí que mudar um pouco de rumo de política, fazer uma política mais preventiva do que... Eu tenho uma responsabilidade, Pedro, porque fui eu que aprovei, como líder do governo e como médico, as OS em São Paulo, que deu origem a esse conjunto de OS que são importantes no país. Mas aquilo que foi pensado não foi o que foi executado. Falta controle. Falta controle. Pessoal, agora as perguntas do nosso público. Eu vou pedir brevidade para a gente poder atender a todos. Tá bom? Temos mais assuntos aqui na nossa pauta, mas infelizmente o tempo não vai ser o suficiente para a análise de vocês. Milton, André Melo, com a gente no Instagram, e ele pergunta, obrigado, André, pela pergunta aqui, pela audiência, ele pergunta a sua avaliação sobre o projeto de lei 627, que prevê um corte de 30% da verba da FAPESP. Não, isso já nos posicionamos contra isso. Já tivemos um trabalho bastante forte, né? E naquela reforma administrativa, a FAPESP voltou a ser poupada com as universidades. Aliás, eu dizia isso para o governador, eu acho, né, que nesse momento de crise, né, mais do que nunca, você precisa investir no conhecimento, investir na tecnologia, investir em inovação. Nenhum corte para a FAPESP, nenhum corte para as universidades. O Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de sempre, todos os dias com a gente, ele pergunta, a não obrigatoriedade de diploma para jornalista é benéfica para a liberdade de imprensa, Boris? Não. O jornalismo deve ser aberto. Quem quiser curso numa faculdade aprende supostamente melhor, mas quanto mais aberto for o jornalismo a todas as profissões, até aquelas que não têm diploma universitário, eu acho excelente. Basta saber escrever e ter uma boa cabeça. Luiz Carlos, você está pronto aí para responder o questionamento da... Sim. Qual é a pergunta? Ana Maria de Vila Ipojuca pergunta por que os canais por assinatura não são obrigados a transmitir o horário eleitoral gratuito como as emissoras de rádio e TV abertas. Bom, aí é a questão que eu tinha comentado. Toda hora tem uma reforma eleitoral, mas algumas reformas temos que levar em conta que surgiram coisas novas, né?
e nem sempre a legislação acompanha essa transformação da tecnologia. Eu sou da época em que nós tínhamos, em São Paulo, só 3 ou 4 canais de televisão abertos. Com o tempo, surgiram outras e tudo, veio a internet. Hoje a gente pode fazer um programa como esse do Gente que Fala dessa maneira, com o avanço da tecnologia. Então, o que está faltando, simplesmente, é uma adaptação da legislação ao momento atual. Pedro Horta, Gabriela com a gente, Gabriela Branco, com a gente no nosso canal no YouTube, ela te pergunta: o que significa na prática o fato de a Constituição garantir ao cidadão 1. Exercício dos direitos culturais, 2. Acesso às fontes de cultura, 3. Apoio e difusão das manifestações culturais? É a Gabriela Branco que pergunta. A primeira qual que foi? Só o primeiro item. Exercício dos direitos culturais. Bom, é previsto na Constituição aí, no artigo 221, 222, o total acesso. Veja, o país, por mais polêmico que seja a visão de cultura do governo, polêmico para alguns, né? Porque você acabou com uma teta aí que era as coisas indiscriminadas aí serem financiadas. Veja, o Ministério da Cultura, ele surgiu no governo militar. A Embrafilme, que hoje foi sucedida por uma divisão que é o de audiovisual do Ministério, é uma secretaria finalística do Ministério, que tem status de Ministério ainda, mas é a Secretaria Especial de Cultura, foi criada no governo militar. Hoje você tem um tripé, que é a Lei Rouanet, qualquer fomento direto e indireto, ele não é restrito. Qualquer empresa pode fazer esse financiamento e elas fazem o seu edital. Sim. Quando há algo do governo, por exemplo, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele está colocando editais aí para projetos, inclusive para estagiários. Você tem a Secretaria da Cultura, que tem o CENIC. O CENIC está fazendo, pelo menos no tempo que eu estive lá, como secretária adjunto da Regina Duarte e do início do Mário Frias, que eu fiz a transição da Regina para ele, a gente estava tendo reuniões aí semanais de aprovando 30, 40 itens. Você tem a Ancine, que é uma agência de cinema, que também para o audiovisual, você tem editais e projetos. Então, o acesso hoje, olha, e não é só desse governo, ele é amplo. Agora, nós temos que ter conteúdo despolitizado, que seja... você não vai o governo patrocinar um filme pornô. Não sou nada contra nem a favor, mas assim, você quer fazer, faz com o dinheiro privado. Ter regramentos aí para tudo que a gente pensa e faz. Mas hoje você tem uma liberdade nesse tripé. Sim, aqui tem. Que muito positiva para a população ter acesso. Você tem a Funarte também, para teatro, quer dizer, a Funarte aí tem aparelhos do Estado no Brasil inteiro. E tudo começou, veja, no regime militar. Politizou-se em governos de esquerda e no governo Bolsonaro voltou a ter uma democratização da chegada a esse acesso. Não é para a República do Leblon. A Paula Lavigne, o Caetano Veloso, não precisa ter 10 milhões de financiamento. Agora, o que precisa se conversar são os estados. Porque o cara pega a Lei Rouanet daqui, pega a Lei Mendonça em São Paulo, faz um bolo, guarda no bolso. Só um dado para finalizar. Você sabe que o Festival de Berlim, os 11 filmes brasileiros que foram para o patrocínio da Ancine. Ok. Boris, mais uma pergunta aqui. Celina Cruz, com a gente no Facebook, ela pergunta o seguinte: se o seu estilo de apresentação, emitindo opiniões sobre reportagens, ainda é imitado cada vez mais pelos telejornais brasileiros? As emissoras agora estão apoiando ou não apoiando governos. E as emissoras fazem isso porque é uma questão de vida ou morte. As emissoras estão sufocadas, então elas apoiam o governo ou deixam de apoiar. Os jornais também. Os jornais estão usufruindo um pouco mais de liberdade, trazem mais os dois lados, mas emissoras de rádio e TV estão sob pressão neste momento. Uma pressão muito grande, talvez maior do que o regime militar. Em poucas palavras, Boris, você consegue, eu sei, a história é longa, mas talvez você consiga fazer uma síntese aí. Muita gente não sabe de onde vem o bordão, isso é uma vergonha. Você já contou o Shame, né, de um canal americano que você viu, né?
Foi a morte do Kennedy, não é isso? Isso. O Kennedy morreu, um canal americano parou de transmitir, colocou Shane, e eu estava num dos primeiros telejornais, quando eu fui para o SBT, vendo um pronto-socorro do Recife, que não era coisa normal de se mostrar naquela época, me revoltou, e eu disse, isso é uma vergonha, lembrando do canal que colocou vergonha. Eu falei 3 vezes, tinha um diretor me esperando na porta, disse, olha, você não pode fazer isso, porque é uma invasão da casa do telespectador. E quando você chegou na redação, você viu que não era nada disso, que os telespectadores aprovaram o que você fez. O telefone estava explodindo. O mote era o seguinte, o senhor falou exatamente o que está preso na minha garganta. Olha, mas curtinho, viu? Curtinho. Há de se ver que mesmo com essa ponderação do Boris, que eu respeito muito, teve uma coragem gigantesca do presidente Bolsonaro, através da SECOM, Fábio Van Garten, de dar uma diminuída, mesmo hoje, substancial nas verbas do governo para as emissoras de televisão. Diminuiu, mas muito, 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 muito. E eu brinco que o governo ele tem que dar verba. Não, tudo bem, as emissoras é importante, mais grandes, mas olha, popularizar as rádios aí que tem pelo país, comunitárias, popularizar os jornais de bairro que são distribuídos gratuitamente debaixo da porta. Eu acho que o governo é para isso, é para subsidiar o maior meio possível de ações, inclusive no meio jornalístico. Mas, olha, parabenizar o Van Garten, que ele teve muita coragem nesse sentido, e o Bolsonaro também de avalizá-lo e bancá-lo nessa atuação aí de redução de valores aí que eram astronômicos. Pedro, Mauro, já considerei aí a sua despedida. Boris, sua despedida. Eu quero ir mais longe. Eu sou contra a publicidade de governo. O governo não deveria anunciar, não deveria usar dinheiro público para isso. Tem outras coisas mais importantes, a não ser banco que disputa território com outros bancos. Mas não deveria haver verbas usadas para publicidade do governo. 5 segundos, Milton, para a sua despedida. Apenas 5 segundos. Eu queria cumprimentar o trabalho de vocês, agradecer o convite e dizer que eu espero o dia de poder voltar a um programa como esse ou a outros programas e não ter que dizer isto é uma vergonha. Luiz Carlos Ramos, 5 segundos. Foi um prazer participar com vocês. Eu gostei muito do programa. Eu tive alguns problemas técnicos, mas gostei muito do conteúdo e, mais uma vez, Gente que Fala está de parabéns. Muito obrigado, em nome da equipe do programa Gente que Fala, a todos. Jornalista e apresentador Boris Casoy, o Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, e o jornalista e escritor professor Luiz Carlos Ramos e, claro, o advogado professor de Direito Constitucional Pedro Horta. Muito obrigado pela presença de todos. Eu não tenho tempo para mais nada aqui, apenas o agradecimento a você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.